Olá, boa noite, tudo bem? Bom, prazer, meu nome é Marcos, né? A gente está falando sobre o assunto aborto, né? Então eu vou falar daquilo que se refere à parte legal, né? A parte as quais estão previstas no nosso ordenamento jurídico, no caso do Código Penal, os artigos 124, 125, 126, e a forma qualificada do aborto, artigos 127, 128, né, que trata também do aborto necessário. Então, essas prescrições tipificam o crime, né, a pena, e também faz menção ao tipo de aborto, o qual pode ocorrer, em quais são as situações em que o aborto pode ocorrer. Tá? O artigo 124 do Código Penal, ele fala sobre o aborto em si mesmo, né, provocado pela própria gestante, né, ou conferir que o outro lhe provoque, né, ou consentir para que outra pessoa provoque. Esse é o caso onde a pessoa é gestante e com o consentimento dela, né, de própria vontade, ela consente que uma outra pessoa provoque o aborto. São os casos que a gente vê que mais causam problemas, principalmente a questão de saúde, né? Que são os abortos clandestinos, né? Os abortos ilegais, onde a pessoa, através de medicamento ou através de incisões, fazem esse aborto. Tá? O aborto provocado por terceiro pode ser com o consentimento ou sem o consentimento da gestante, né? Ambas as hipóteses são tipificadas no ordenamento, e o que muda é o tipo de pena. Tá? A forma qualificada, né, são combinados nos artigos anteriores, isso no artigo 127, artigo 126 e 125, né, quando os meios empregados pelo aborto causam lesão corporal, né, a gestante de natureza grave ou até mesmo a morte, né, e não se pune um aborto praticado pelo médico, que são os casos de aborto necessário e o caso de aborto gravidez resultante de estupro, né? Então, quando existe situações em que continuar com a gestação pode causar algum tipo de problema futuro que possa resultar na morte da gestante, né, se tem essa hipótese do aborto necessário, né? São situações onde a pessoa continuar com a gestação devido a situações de saúde, né? Isso pode vir causar aí a morte da gestante. Ou quando a pessoa ela sofre um crime sexual, né? Do caso do estupro, e ela, sem o consentimento dela, é óbvio, e ela não quer continuar com essa gestação. Ela fica grávida por decorrer desse crime de abuso sexual. Ela fica grávida e aquela gravidez é indesejada, né? Por N motivos, situações que causam uma dor emocional, dor psicológica, então também são tipificadas nesse sentido. O Código Penal, salvo engano, ele é de 1940, né? Essas previsões eu vejo aqui e elas não foram alteradas desde então. Como o intuito do trabalho é discutir sobre a questão do aborto, sobre a legalidade do aborto, a ilegalidade, né, que é uma situação um tanto quanto complexa, que envolve desde questões éticas, religiosas, enfim.
Até então não houve nenhum tipo de mudança no ordenamento jurídico brasileiro nesse sentido. Tá? Então, espero ter me feito entender sobre essa situação, sobre essa parte que me cabe a apresentação. Então, agradeço pela atenção de todos. Muito obrigado e uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite a todos, o meu nome é Bruna e eu irei falar sobre as espécies de aborto. O aborto, ou mais conhecido como abortamento, é quando ocorre a interrupção da vida humana no ventre materno. Segundo o nosso ordenamento jurídico, temos as seguintes formas de aborto. O aborto eugênico é quando se faz o aborto preventivo mediante exames e laudos médicos, que comprovem que o feto possa ser defeituoso, resultando em uma criança com deficiências físicas, mentais ou anomalias. Um exemplo disso é o feto anicefálico, que é a ausência de cérebro, que impossibilita a vida após o nascimento. O aborto, por motivo de honra, é quando a gestante provoca o próprio aborto para impedir que a sua reputação seja manchada perante os olhos da sociedade, evitando assim a sua desonra. Um exemplo disso é a mulher adúltera, que tem um filho fora do casamento. O aborto sentimental é quando a gravidez é resultante de estupro. Como exemplo, podemos citar um levantamento do Ministério da Saúde, que aponta que o Brasil registrou mais de 32 mil casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes em 2018. É o maior número desde 2011. São registrados mais de 3 casos por hora. Dentre os registros em 2018, pelo Ministério da Saúde, 2/3 ocorreram dentro de casa. A cada 4 casos, em um deles, os abusadores faziam parte do círculo de amigos ou conhecidos da vítima. Em 23%, o pai ou padrasto. Essa é uma triste realidade no nosso país, onde a violência sexual aumenta cada dia mais e muitas vezes, por medo e ameaças, as vítimas ficam em silêncio, não denunciando. O aborto social é o aborto feito por falta de condições econômicas, quando a mãe não tem recursos financeiros para garantir a sobrevivência do filho. Um exemplo é aquela mulher que vive abaixo da linha da pobreza, que muitas vezes são abandonadas por seus companheiros ou seus companheiros não possuem condições alguma de sustentar um filho, faltando alimento até para sua própria sobrevivência. O aborto terapêutico é o aborto feito pelo médico, quando há risco de morte para a mãe, gestante resultante de estupro e quando o feto é anicefálico. Um exemplo disso é aquela gestante que tem hipertensão pulmonar, onde as chances de morte são altíssimas. Boa noite a todos, meu nome é Ayrton e eu vou falar agora sobre países em que o aborto não é considerado crime. Ao todo, são 63 países no mundo em que o aborto não é considerado crime, é uma prática legal. Desses 63 países, nós consideramos 5 países com características marcantes. Dentre eles, o primeiro é a Rússia, pois ela foi a pioneira na legalização do aborto. Ela legalizou o aborto em 1920. Vale lembrar que na Rússia o aborto só é permitido até a 12ª semana de gestação. Em 1936, a Rússia decidiu tornar o aborto crime novamente. Porém, em 1955, voltou atrás na decisão e o aborto é legal até hoje. De acordo com a ONU, a Rússia é considerada um país com baixa ou pouquíssima orientação sexual. E é onde também o aborto é mais praticado no mundo. Outro país em que o aborto foi legalizado é o Japão. O Japão também só permite o aborto até a 12ª semana de gestação. No Japão, o aborto foi legalizado em 1948, no período pós-guerra, pois o Japão enfrentava um problema muito grave, que era a superlotação. E esse problema impedia o desenvolvimento do país. Então o aborto foi considerado uma prática legal, mas muito controversa, por ser um país em que há muitos religiosos também. Outro país em que o aborto é legalizado é os Estados Unidos. Os Estados Unidos
legalizou o aborto em 1973. Porém, cabe a cada estado determinar em qual semana o aborto pode ser realizado. Outro país legal na prática do aborto é o Reino Unido. O Reino Unido é considerado um país com uma legislação muito liberal. O aborto é permitido até a 24ª semana de gestação, sendo que até a 18ª semana de gestação a mulher pode procurar o serviço público para realizar o procedimento. Após isso, a mulher vai ter que procurar uma clínica privada para realizar o procedimento. Outro país com esse mesmo quesito de legislação muito liberal é a Suécia. A Suécia, em 1975, criou a Lei do Direito ao Aborto Livre, em que o aborto é permitido até a 22ª semana de gestação. Embora que na Suécia os procedimentos, 80% dos procedimentos acontecem até a 9ª semana de gravidez. Apenas 1% do total de procedimentos ocorre após a 18ª semana de gestação. Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o aborto inseguro, tá? Eu vou começar explicando para vocês que o aborto, ele é um assunto de saúde pública, um assunto que tem um grande peso tanto na política, tanto na sociedade, tá? Ou seja, no campo da política e no campo da sociedade, o aborto inseguro tem sim grande peso. As pessoas perguntam, né? Por que existem tantos casos de morte por aborto? A resposta ela é simples. Existem tantos casos pelo fato de que no nosso país e nos países que tem grandes mortes também, grandes números de mortes, o aborto é ilegal. Ou seja, quando o aborto é ilegal, as mulheres realizam esse procedimento de forma clandestina. E o método clandestino, ele não é seguro. O método clandestino, às vezes você faz com um médico que não tem qualificação e às vezes ele não é médico. Você faz em um ambiente que não é adequado, que não tem os equipamentos necessários, caso houver alguma complicação. E é por esse motivo que existem tantas mortes por aborto inseguro. Uma pesquisa realizada pela Catraca Livre mostrou pra gente que anualmente são realizados 20 milhões de abortos inseguros no mundo. Desses 20 milhões de abortos realizados, 70 mil mulheres morrem. Ou seja, anualmente a gente tem a morte de 70 mil mulheres. Então é importante a gente pensar na quantidade de mulheres, né, de mães, né, de mortes maternas que a gente tem. O Ministério da Saúde soltou uma estimativa pra gente também que quem mais morre por aborto no Brasil são mulheres jovens, negras, solteiras e que ainda não terminaram o ensino fundamental. Com isso, a gente analisou esses fatos e chegou à conclusão de que as mulheres de classes sociais mais baixas são as que mais morrem. Por quê? Elas não têm o dinheiro necessário para fazer um aborto mais seguro, ou seja, um aborto ilegal, seguro, entre aspas, realizado em clínica clandestina, ele é muito caro. E por esse motivo, apenas as mulheres de classes sociais mais altas realizam em clínicas clandestinas. Então, as mulheres de classes sociais mais altas, não é que elas não fazem um aborto, sim, elas fazem, mas em clínicas clandestinas conhecidas entre elas. Por isso, a gente tem bem menos mortes relatadas de mulheres com classes sociais mais altas do que de mulheres e meninas, adolescentes com classes sociais mais baixas. Tá? Então, o fato é justamente esse, a condição financeira. Então, basicamente, os médicos preferem que, os médicos clandestinos, claro, né? Preferem ter muitas mortes do que às vezes cobrar um valor mais barato para fazer esse aborto clandestino, né? Apesar de ser errado, né? O método mais seguro é em clínicas clandestinas, não nesses métodos mais fáceis, mais baratos, às vezes tomar remédio, às vezes tomar chás. Muitas mulheres morrem com esses procedimentos, tá?
na maioria das vezes, são mulheres jovens, solteiras, que não terminaram os estudos, tá? Que tem sim uma classe social bem mais baixa. E a gente também trouxe para vocês aqui uma fonte do Ministério da Saúde também, que o aborto inseguro em 2016 provocou a morte de 203 mulheres, ou seja, 203 mortes maternas em 2016. E aí o que aconteceu? Por esse motivo a gente pode calcular que a cada 2 dias morria uma mulher